Excelentíssima ministra Rosa Weber, a quem eu dirijo meu especial agradecimento por essa oportunidade, o doutor Luciano Maris, a doutora Carmen Lilian, senhoras e senhores que aqui estão, senhoras e senhores que nos ouvem e nos assistem, boa tarde. A descriminalização do abortamento voluntário tem sido discutida notadamente sobre a ótica do direito, da bioética e da origem da vida, ou sob a perspectiva de saúde da mulher. Pouco, porém, se reflete sobre o abortamento enquanto um instrumento de planejamento familiar que tem consequências demográficas e socioeconômicas de curto, médio e longo prazo para o país. É sobre essas implicações que eu gostaria de refletir nessa audiência, tomando como base as experiências de países onde o abortamento voluntário já é permitido. Se o abortamento for descriminalizado hoje no Brasil, quais seriam as consequências imediatas e de médio e longo prazo para a nossa nação? Seria essa a decisão mais adequada e mais eficiente para lidar com a gravidez indesejada, inesperada, e suas decorrências, dentre elas a morte do bebê, o risco de vida da mulher, da mãe e também a possível morte da mãe? O mundo está passando por um dos melhores momentos demográficos de toda a sua história. Isso se deve ao mais importante fenômeno social de mudança de comportamento de massas, denominado transição demográfica. De modo geral, a transição demográfica caracteriza-se pela queda das taxas de mortalidade e, depois de um certo tempo, pela queda das taxas de fecundidade, o que provoca, num primeiro momento, a aceleração da taxa de crescimento populacional e, em seguida, a queda nessa taxa e uma significativa mudança na estrutura da pirâmide populacional daquele país. Esse fenômeno, ele teve início no início do século XIX, com o declínio da mortalidade e o aumento da expectativa de vida média da população mundial. E desde 1800, o tamanho da população mundial já aumentou 6 vezes. E em 2100, espera que seja 10 vezes maior. Até lá, estima-se que haverá 50 vezes mais idosos e somente 5 vezes mais crianças, ou seja, 10 idosos por criança. O Brasil e a América Latina encontram-se em uma fase intermediária dessa transição demográfica, diferente dos países desenvolvidos, que já passaram por ela, inclusive antes da legalização ou descriminalização do aborto. No Brasil, hoje, nós temos baixa taxa de mortalidade de fecundidade e, por conseguinte, de crescimento populacional. E nós vivemos um período único na história, caracterizado por uma maior proporção da população em idade ativa, que é aquela entre 15 e 64 anos, e uma menor proporção da população dependente, que é entre 0 e 14 anos, e os maiores de 65 anos. Esse período é chamado de bônus demográfico. É uma janela de oportunidade que nós temos. A taxa de mortalidade aqui no nosso país tem decrescido desde o início do século XX, alcançando o nível mais baixo na última década. Da mesma forma, a taxa de natalidade vem caindo significativa e naturalmente desde a década de 60. E se estima que ela se estabilize a partir de 2050. Como decorrência, a taxa de crescimento populacional vem igualmente caindo e se projeta um crescimento zero para o país pós-2050, caso não haja qualquer interferência que impacte o planejamento familiar natural. Como resultado dessas mudanças demográficas, uma janela de oportunidade se abriu a partir de 95 no nosso país. A proporção da população dependente, de crianças, adolescentes e idosos, tornou-se menor do que a proporção de adultos em idade ativa. Estima-se que tal proporção assim permaneça até 2030, quando a razão de dependência alcance o nível de 50 dependentes para cada 100 indivíduos em idade ativa. Vivemos, portanto, um período de bônus demográfico, um momento ideal para a nação tornar-se desenvolvida, com alto nível de bem-estar social. Contudo, enquanto um método de planejamento familiar, o abortamento pode afetar diretamente essa dinâmica.
Resta saber, então, em que sentido, se positivo ou negativamente. As experiências internacionais, em sua maioria, apontam para as duas implicações demográficas de curto e médio prazo que são geradas pela descriminalização do aborto voluntário. A primeira é o aumento do número de abortos na nação. A doutora citou Romênia e Portugal, mas temos muitas nações em que esse aborto aumentou expressivamente. E este aumento tem um impacto direto e negativo na probabilidade de dar à luz em caso de gravidez inesperada e, consequentemente, na taxa de fecundidade. A segunda implicação, que resulta da primeira, é a redução da taxa de crescimento populacional do respectivo país. Para fins ilustrativos, apresentarei aqui de forma comparada as estatísticas para 5 nações: Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Espanha e África do Sul. Essas nações, elas descriminalizaram o abortamento em décadas diferentes e apresentam uma configuração cultural e socioeconômica também distinta. O primeiro desdobramento direto da legalização do aborto, nessas em outras nações, foi o aumento do número de abortos realizados. Nos Estados Unidos, o número de abortos por ano aumentou de cerca de 193 mil em 1970 para mais de 1 milhão 2 anos depois, em 75. Ainda hoje, mais de 1 milhão de abortos são realizados anualmente nesse país. Crescimento semelhante ocorreu no Canadá. O número de abortos voluntários cresceu de 89 a 2009, 60%, saindo de 70 mil para mais de 112 mil por ano. No Reino Unido, semelhantemente, o número de abortos aumentou expressivamente após a sua legalização. Houve um crescimento de 800% ao longo de 40 anos. O número de abortos voluntários passou de 25 mil em 1968 para cerca de 220 mil abortos em 2007. Eu posso pedir água, por favor? Obrigada. Na Espanha e na África do Sul, não foi diferente. O número de abortamentos provocados por ano cresceu mais de 400% também após a legalização nessas nações. Como decorrência desse aumento, a taxa de fecundidade dessas nações caiu em alguma medida. Eu vou só beber água. Só um minuto, ministra. Peço desculpa a todos. A boca secou. Obrigada. Senão vou começar. A fala está difícil. E não passarei do meu tempo, ministra. Fique tranquila. Fique à vontade. Nós aguardamos. Obrigada. Aqui à sua disposição. Muito obrigada. Retomando, então, peço desculpas por esse intervalo. Então, como decorrência desse aumento do número de abortos nessas nações, a taxa de fecundidade delas também caiu em alguma medida. A variação na taxa de fecundidade dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido é muito semelhante e foi mais acentuada no final da década de 60 até o final da década de 80, nas 2 primeiras décadas de legalização do aborto nessas nações. Por sua vez, na Espanha e na África do Sul, o declínio mais acentuado ocorreu mais recentemente, pós-84 e pós-95, respectivamente, quando o abortamento provocado foi autorizado nesse país. A queda da taxa de fecundidade impactou igualmente, em alguma medida, a taxa de crescimento dessas nações. Chama atenção a queda ocorrida na África do Sul, pós-95, quando a taxa de crescimento populacional caiu de 2,28 para 1,66 nos 5 anos seguintes, alcançando 1,1% uma década depois, entre 2006 e 2010.
Diante dessas implicações demográficas da descriminalização do abortamento voluntário, é de se esperar que a descriminalização do aborto também acarrete em um aumento imediato de abortamentos provocados e, a curto e médio prazo, na redução da taxa de fecundidade e num desequilíbrio populacional, o que, por sua vez, impactará negativamente a transição demográfica pela qual passamos e encurtará o período de bônus demográfico que nós experimentamos. Além desses efeitos demográficos de curto e médio prazo, a permissão do abortamento traz outra implicação, que foi, em alguma medida, já colocada aqui. O abortamento ele se torna um programa de política pública, de política de saúde, que deve apresentar uma rubrica orçamentária própria. Enquanto um programa, ele integrará o rol de serviços prestados a todas as cidadãs brasileiras pelo Sistema Único de Saúde. E, neste caso, as despesas inerentes a esse procedimento serão custeadas pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Ouvimos aqui hoje que os gastos com as complicações do abortamento voluntário, realizado clandestinamente, chegaram a 500 milhões em 10 anos. Seria esse custo significativo comparativamente aos custos do próprio procedimento abortivo? Bem, o aborto consiste em um procedimento hospitalar caro. O custo médio nos países onde ele é realizado, dentre eles estas nações que eu citei anteriormente, é de $500. No Reino Unido, na Espanha e na África do Sul, por exemplo, paga-se por procedimento entre 1.000 e 2.000 libras, euro e rand, respectivamente. É de se esperar, portanto, que os custos sejam semelhantes no nosso país, e nós conhecemos o nosso país. Se o custo unitário for R$500, como o custo médio nas outras nações, e o número de abortos voluntários for pelo menos de 1 milhão, né, como os dados do Ministério da Saúde apontam e foram divulgados hoje, o custo inicial com o procedimento poderá chegar a mais de 500 milhões por ano, desconsiderando aqui despesas com outros itens, infraestrutura, recursos humanos, compra de material, assistência farmacêutica, eventuais complicações que possam acontecer, enfim. Seria isso exacerbado ou pouco representaria no orçamento do SUS para a prestação do serviço de saúde? Bem, em 2017, o Ministério da Saúde destinou 69 bilhões para o Fundo Nacional de Saúde, que é o gestor dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde. Desses 69 bilhões, cerca de 17 bilhões foi destinado para os programas de atenção básica, dentre eles os voltados para assistência à mulher gestante. Desses, pouco mais de 80 milhões, o que representa 0,5% do orçamento total do Fundo Nacional, foi destinado aos programas voltados para a atenção da mulher gestante, o principal deles, o programa Rede Cegonha. O programa Rede Cegonha tem como público-alvo mais de 60 milhões de mulheres brasileiras em idade fértil, abrangendo assistência obstétrica às mulheres e assistência ao público infantil. Somente em 2014, foram realizadas mais de 20 milhões de consultas à gestante. Além disso, mesmo que em proporções tão inexpressivas diante do universo de recursos repassados para a atenção básica, o investimento em ações de atenção à saúde da mulher possibilitou que, de 90 a 2012, a razão da mortalidade materna caísse 57%, passando de 143,2 mortes para 61,5 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Enquanto um serviço de atendimento à mulher grávida, o abortamento possivelmente integrará o programa Rede Cegonha. No entanto, somente esse serviço poderá custar aos cofres públicos 3% do total do orçamento da atenção básica. 500 milhões em 17 milhões. O que corresponde hoje a um gasto quase 7 vezes maior que o destinado a todas as ações do programa Rede Cegonha. Isso significa que cerca de 3% dos recursos da atenção básica serão utilizados para atender em torno de 1 milhão de mulheres, que representam menos de 2% das 60 milhões de mulheres em idade fértil no país. O aborto custa caro.
Por que não investir mais 500 milhões em prevenção, em assistência à mulher e trabalharmos juntos com as mulheres vivas e as mulheres que ainda nascerão para contribuir com as mulheres vivas? O aumento do número de abortos, além de gerar expressivas despesas para os cofres públicos, impacta também negativamente, no médio e longo prazo, o mercado de trabalho e a previdência social. Como mencionado antes, o Brasil encontra-se em um período de transição demográfica, com baixas taxas de fecundidade e também de crescimento populacional. Sem qualquer intervenção na dinâmica populacional, o nosso país atingirá, muito em breve, nas próximas décadas, taxas de crescimento inferior ao dos países desenvolvidos. A projeção é que a queda contínua da taxa de fecundidade gere uma pirâmide etária que, em 2085, apresente os 5 grupos etários mais velhos, com proporções maiores que os 5 grupos etários mais jovens da população. Com menos crianças e adolescentes em crescimento, menos adultos entrarão no mercado de trabalho e menos contribuição previdenciária será gerada pela população economicamente ativa. Paralelamente, mais adultos envelhecerão, mais tempo eles viverão e maiores serão os gastos previdenciários com aposentadorias. Em decorrência disso, sem que haja uma intervenção governamental planejada neste contexto, os déficits previdenciários se tornarão cada vez maiores e, uma hora, também insustentáveis. Enquanto um procedimento que reduz a taxa de fecundidade e de natalidade de uma nação, o abortamento modifica a médio e a longo prazo a estrutura etária da população, o que, por seu turno, traz implicações para as políticas públicas, política de saúde e de previdência social em especial. Neste momento em que o país experimenta o bônus demográfico, a melhor decisão, senhora ministra, é a não decisão, a não interferência na política populacional do país. O abortamento não constitui um problema de saúde pública, mas se tornará um e causará muitos outros, caso seja descriminalizado. Cabe a nós nos perguntar que Brasil nós queremos em 5, 15, 30 anos. Quanto ao aborto voluntário clandestinamente realizado, há sim solução. Ela está em trabalhar junto com a mulher, em trabalhar mais e melhor nos programas de prevenção. Se são as mulheres que estão no campo, se são as mulheres mais pobres, são também aquelas que recebem menos informação, que acessam menos todas as formas de prevenção e de cuidado. É aprimorar o sistema de adoção de filhos indesejados, de modo que nós consigamos reduzir paulatina e crescentemente o número de gravidezes, de abortos voluntários e de mortes maternas por ele provocadas. Muito obrigada.